queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele faz estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, descerão ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem, maravilhado, seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve, hoje, resgatar o homem da matéria. Disse eu que no início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres vos levará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. E para contribuir com o estudo desta noite, nós contamos com o auxílio dos nossos queridos amigos e facilitadores, Richardson e Túlio. Um ótimo estudo a todos. Boa noite a todos aqui presentes, também aos internautas que nos assistem. Falar desse tema no Evangelho, o que é o amor, é muito desafiante, porque pelo atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, nesse mundo de provas e expiações, eu percebo que o verdadeiro sentido do amor, nós ainda estamos muito distantes de compreendê-lo. Tamanha é a dimensão desse sentimento. O maior exemplo de amor que tivemos neste plano foi com a vinda de Jesus,
que, para nos ensinar, se doou e morreu crucificado numa cruz. E, mediante tamanho sofrimento, ainda foi capaz de virar para o alto e falar: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós, no dia a dia, por coisas tão pequeninas, nós estamos tão distantes do amor. Nós sempre recorremos aos sentimentos inferiores, à raiva, à malevolência, à amargura. Então, quando nós vamos falar de amor, nós temos que primariamente compreender, tentar chegar próximo do qual que é o verdadeiro sentido desta palavra e deste sentimento. Para começar, nós temos, como aí no Evangelho está dizendo, ainda nós temos muitos instintos primitivos. Nós somos espíritos recém-advindos de um mundo primitivo para esse mundo de provas e expiações. Então, esses instintos que até esse corpo físico também nos impõe, porque nós somos espíritos cativos, nós estamos aqui aprisionados dentro de uma matéria. E esse estágio, que nós chamamos de reencarnação, de estarmos aqui dentro dessa matéria, nesse cárcere, é porque através desse cárcere que nós vamos conseguir lapidar o nosso espírito, através das experiências terrenas, através das vivências. Mas esse próprio cárcere, que com muito respeito nós nos dirigimos a ele, porque o corpo físico é um presente que nos foi dado, aliás, emprestado, que ao final dessa caminhada terrena, nós vamos ter que prestar contas, quando nós retornarmos para o plano espiritual, a forma como que nós vivemos e cuidamos e utilizamos esse corpo físico, isso nos será cobrado do outro lado. Cobrado por quem? Por nós mesmos. Porque tudo nos foi dado, preparado, oferecido de uma forma muito cuidadosa para que nós tenhamos todas as condições necessárias para estarmos aqui aprendendo e evoluindo. Se eu degrado esse corpo físico antes da hora, se eu sou ingrato com ele, se eu não o amo, que aí é o primeiro conceito que nós temos que pensar, que para entender o amor, a primeira pessoa que tem que ser mais importante nas nossas vidas somos nós mesmos. Porque se nós não nos amarmos, não nos cuidarmos, como nós vamos querer ousar falar que nós amamos e queremos cuidar de outro? Porque se a gente não conhece a gente mesmo, se nós não amamos a nós mesmos, nós não sabemos o que é amor. Então, nós estamos nesse estágio e esse corpo físico, ele nos imprime muitas questões ainda instintivas, primitivas, animalescas mesmo. Porque o corpo físico é a forma mais próxima, mais grosseira desta natureza terrena. E nós, por sermos espíritos nesse estágio evolutivo, nós temos a necessidade de estarmos dentro desses cárceres, porque eu brinco que é a nossa roupa de astronauta, para nós estarmos aqui, e aqui é a escola que nós precisamos estar, o nível de evolução, de aprendizado é somente aqui, e para estarmos aqui precisamos desse corpo, precisamos estar aqui numa encarnação ou em várias reencarnações para experimentarmos, lapidarmos e evoluirmos. Então, o sentido do amor, ele já tem que começar a ser desconstruído a partir desta observação de que, por nós estarmos nesse nível ainda um pouco mais grosseiro, nós temos uma tendência muito grande a exercitar o amor, mas um amor de posse, um amor que aprisiona, um amor que domina, um amor que abafa, que sufoca. Olha que interessante como esses instintos e como reflete o nível de evolução. Nós, vamos nos colocar, tudo que nós vemos que é bonito, que nos atrai,
aqui do plano terreno, nós queremos trazer para a gente. Se você vê uma flor bonita, o instinto é de ir lá e arrancá-la, para você colocar num copinho com água em cima da sua pia, ou oferecer para uma imagem de uma divindade, de um santo, ou de um ser que é muito querido para você. Mas olha uma coisa primária, básica. A flor está lá, onde ela nasceu, presenteando toda a natureza, te presenteando, e você se sente ali no direito de arrancá-la e tê-la somente para você. É um amor de posse. Outro exemplo interessante, os pássaros que nos acordam pela manhã com os cantos, nos alegram ao nós vermos os voos deles. Se nós achamos bonito, nós colocamos eles em gaiolas na parede da nossa varanda. Porque eu achei tão bonito, ele canta tão bonito, que ele é meu, não é mais de ninguém. Ele tem que ficar preso aqui. E também nós fazemos isso uns com os outros. Até quando nós nos dirigimos para citar alguém da nossa família e nós falamos assim: meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. É um pronome possessivo, de posse. É meu. E é por isso que a espiritualidade sempre, quando ela vem nos trazer os ensinamentos, principalmente quando da partida daqueles que nós amamos, porque a morte não é um segredo para ninguém, ou é algum segredo para alguém que está aqui. A única certeza que nós temos na vida é a morte. Mas aí com a passagem de algum ente querido, de um amigo querido, nós entramos em depressão. Muitos se revoltam, porque eles perderam uma posse. Perdi minha mãe. Perdi meu pai. Você não perdeu nada, não era seu. Nós estamos aqui emprestados uns para os outros. E no seio familiar, nós estamos em posições que foram necessárias para aproveitarmos o aprendizado e evoluirmos em conjunto. São espíritos afins, mas ninguém é de ninguém. Eu gosto de citar um exemplo próprio da passagem da minha mãe para o plano espiritual, que mesmo eu sendo da doutrina, nós estudamos, nós estamos aqui sempre discutindo, nos trabalhos mediúnicos de acolhimento, eu caí em sofrimento, mesmo sabendo que a verdadeira pátria é a espiritual, não é aqui. E uma noite em oração, um mentor espiritual se dirigiu e fez só a seguinte pergunta para mim: por que você chora? Porque minha mãe partiu, eu estou sentindo falta dela, precisava dela aqui. Aí ele só me respondeu assim: quantas mães você tem? Quantas mães você já teve? Pronto. Por qual mãe você chora? Entender aonde que está o ensinamento? Porque nós que compreendemos as reencarnações, sabemos que neste momento, nesta encarnação, eu estou como filho deste espírito que veio anteriormente a mim e que me recebeu aqui no plano terreno, que concebeu este corpo físico para mim. Mas este espírito que está aqui, ele já existia. Os pais concebem o corpo físico para o espírito vir.
Os pais não formam um novo espírito. O único pai que tem capacidade para formar um novo espírito se chama Deus. E lamento dizer a vocês, se não sabem, que neste plano terreno, nenhum de nós somos espíritos novos. Nós somos espíritos de várias reencarnações. É muito triste quando a espiritualidade nos dirige e fala assim, trata-se de um espírito antigo. Aí eles estão querendo falar de forma carinhosa, trata-se de um repetente que está no Mobral, né? Porque já tomou tanta bomba, tanta reencarnação, que ainda continua aqui. Então, não é... Se a gente pegar a questão das reencarnações, quantas mães eu já tive? Quantos filhos eu já tive? Quantas vezes eu fui mãe? Quantas vezes eu fui pai? E muitas das vezes nós até trocamos de posições. Quantas vezes eu fui mãe desta que ora é minha mãe? Quantas vezes eu fui pai, irmão? Porque a estada terrena e essas posições que nós ocupamos, que são chamadas de família, elas se resumem a esta estada e às necessidades que aqui nós encontramos. Ao retornarmos para o plano espiritual, nós somos espíritos, nós fazemos parte de uma pátria espiritual. E todos esses títulos, sejam familiares, títulos familiares, eu sou primo, eu sou sobrinho, eu sou tio, eu sou pai, sou irmão, isso fica nesta página da minha existência. Porque a espiritualidade usa o exemplo, né? Nós, como um livro. Cada página desse livro é uma experiência terrena. Olha quantas páginas nós temos, quantas histórias, para nós termos este livro que pode ser chamado o livro da sua existência espiritual. Então, amor. O que é o amor? Se a gente trabalha em sentido de posse. Se esposa, uma mulher, um homem, minha esposa é dono, né? É vigilante, a maltrata, a reprime, a limita, porque é o passarinho que está na gaiola. E hoje as mulheres também. Também é o meu homem, a minha posse. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Os filhos, nós temos um problema muito grave na atualidade. Nós estamos assassinando as gerações que estão aqui, recentes. Filhos com 40 anos de idade dentro de casa, porque eles não conseguem sair do ninho, porque os pais os engolem. E os pais estão na função de preparar e de empurrar para o mundo. Se a gente observa os passarinhos, é muito bonito isso. Eles vão alimentando os filhotinhos até eles criarem as peninhas, e depois, na hora que eles vão ficando fortes, eles pegam eles com o bico e jogam do ninho para eles começarem a voar. Depois começou a voar, ok, cumpriu o ciclo. Agora nós estamos aleijando todo mundo. Os pais aleijando os filhos, né? O marido aleijando a esposa aleijando o marido, relações abusivas, doentias. Isso pode ser chamado de relação afetiva, amorosa. Uma pessoa que tem que toda hora fazer uma ligação de vídeo para a outra ver onde que ela está, com quem ela está. Lembra do exemplo do passarinho na gaiola? Então, quando o Evangelho traz essa questão do amor, nós estamos muito distantes de entender o que é esse amor. Porque o amor é algo que liberta. Amar é eu ser grato por um passarinho que poderia estar em qualquer lugar do mundo, resolveu hoje estar na minha janela e se colocou a cantar. E não porque eu aprisionei. O amor é eu estar com alguém que me ajuda a crescer, eu também ajudo a crescer essa pessoa.
E essa pessoa também poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas ela escolheu, por livre e espontânea vontade, estar ao meu lado. Não é por cobranças, não é por posse, não é por questões financeiras, não é por ameaças. Ela está simplesmente porque ela deseja estar. Isso que é amor, né? Isso que é amor. É algo que liberta, que não aprisiona. Então, nós estamos ali, né, de acordo com o Evangelho, bem distante da questão do amor. E aí, Túlio? Pode passar aí. Bem, o capítulo começa dizendo, né, que toda a história, a trajetória do Cristo se resume em amor. Quando a gente vai pensar o Cristo na sua grandeza e evolução, ele aceita, antes de mais nada, um grande trabalho, que é a construção desse planeta. E não precisava. Já era um ser evoluído, um ser de grandeza, e faz isso por amor, para que possa dar a oportunidade a novas vidas. E um trabalho longo, difícil, de 4,5 bilhões de anos, ele decide então reencarnar. Não precisava também, evidente, porque já tinha conquistado a sua evolução, o conhecimento, a evolução moral e científica. Mas por amor, o Cristo reencarna para dar o verdadeiro exemplo, para nos ensinar também a forma correta de amar. É por isso que Kardec, o espírito aqui, no final fala que é o Lázaro. Por isso que Lázaro vem falar que toda a história, todo o evangelho, a trajetória do Cristo resume em amor. Poderia ter nascido em uma família nobre, muito conforto, porque ele já tinha superado esse sentimento da posse, da matéria. Então, ele conviver com isso, para ele não faz diferença. Ele poderia ter vindo de uma família grande, de nome, de riqueza, mas ele veio em uma família simples. Nasceu entre os animais. Nasceu num curral. Por amor, para nos ensinar que o verdadeiro lar é a natureza. Que o verdadeiro sentimento que vai fazer com que a gente aproxime da família e dê valor ao próximo é a simplicidade, é a humildade. E se a gente for pegar o Evangelho, acontecimento por acontecimento, fato por fato, a gente vai ver que Lázaro está coberto de razão, que tudo o que o Cristo fez foi amar. Foi amar. As pessoas simplesmente tocar na roupa do Cristo, elas eram curadas. Mas quando ele estava sendo crucificado, quando ele foi traído por Judas, Pedro corta a orelha de um soldado. E Jesus fala, olha, se eu ordenar que venha um exército de anjos, assim será. E ele não faz. Ele não usa o seu poder para descer da cruz, para vingar, para maltratar. Por amor àquelas pessoas, porque eles sabiam que eram todos ainda pequeninos no conhecimento. E para dar o grande exemplo de perdão, de compreensão. O companheiro aqui disse da mãe. A gente tem uma possessão enorme por mãe, o exemplo é ótimo. O sentimento por mãe, ele é muito grande. O Cristo também deixa um ensinamento em relação a isso, porque a sua mãe chorava tanto quando ele estava sendo crucificado, e ele percebeu a tristeza da mãe em perder um filho. O filho estava ali sendo, né, aquele sofrimento todo, todas aquelas marcas, assim, não, eu não vou ter mais o meu filho amado, que eu amamentei, que eu carreguei com tanto carinho. E qual que é a resposta que Jesus dá? Falou, mãe, está aí João, seu filho.
E João, está aí a sua mãe, porque João já era órfão, ele não tinha mais a sua mãe. Ensinando que o amor tem que ser universal. O amor tem que ser por todos. Que aquele que ama sempre, sempre encontrará uma mãe ou um filho. Aquele verdadeiro amor sempre vai ter uma mãe e um filho. Porque aquele amor possessivo, aquele amor doentio, ele sofre. Nossa, eu perdi meu filho está na cruz, e agora acabou minha vida. Acabou, eu quero suicidar, eu estou com depressão, vou tomar remédio. É difícil, porque é meu. E Jesus vem ensinar, olha, se o amor é puro, se o amor é verdadeiro, existem inúmeros filhos aí, mãe, para você adotar. Inúmeros. Falando do amor entre companheiros, marido e mulher, e Lázaro vem dizer, não é o amor vulgar. André Luiz diz que o sexo está para o amor, assim como o cérebro está para a inteligência. E vem explicando o seguinte, que é uma energia que nós precisamos trabalhar. A pessoa que muito tem o desejo sexual, a energia sexual, é porque ela ainda vai transformar tudo aquilo no verdadeiro amor. E é um amor tão sublime que só de estar próximo, ou só de pensar, já me satisfaz. Não preciso do contato carnal. André Luiz diz isso. Que nós precisamos trabalhar essa energia. Não é o sexo, não é a possessão, não é o corpo, não é a aparência, não é o meu objeto. É pegar essa energia, esse instinto, que vem falar o texto, e transformar em um sentimento. É amar o homem, amar a mulher, é amar o vizinho, amar o filho, é amar o inimigo, por que não? Por que não? Porque isso é o que o Cristo vem nos dizer, amar quem nos ama, que sacrifício tem? Qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso. O texto também relaciona a palavra, né, progresso. Para que transformamos o instinto em sentimento, é necessário progresso. E no final vem trazer também a palavra reencarnação. Ainda coloca o seguinte, que é a segunda palavra no dicionário universal. Isso é interessantíssimo, porque a primeira é amor. Mas por que reencarnação é a segunda? Qual a grande importância disso? Essa é a confirmação do amor. É a prática do amor. Porque Deus nos ama tanto, Ele quer tanto o nosso bem, Ele quer tanta a nossa transformação, Ele espera isso com tanta ansiedade, que Ele vai nos dando as oportunidades sucessivas. E são dezenas, centenas e milhares de reencarnações para que a gente possa despertar. Provando aqui que não existe o inferno eterno. Provando que Deus não quer castigar as pessoas. Porque alguns acham que vão para o inferno e vão queimar lá de forma eterna. Aí eu cometi um erro e eu nunca mais vou sair do inferno. E aqui está demonstrando que Deus é amor, e a prova disso é o progresso, são as reencarnações, são as experiências que Ele nos concede. E a maior prova é o livre-arbítrio. Eu te amo tanto, que eu vou te dar as experiências para aprender. E você vai escolher quem você quer ser, de que forma, aonde, quando. Esse é o amor. Está falando da liberdade. Não, eu vou prender esse pássaro. Não, eu vou soltar. Você vai viver da forma que quer. É por isso que reencarnação é a segunda palavra do dicionário universal.
ela é um amor na prática. Tem um livro que Humberto Campos entrevista Agostinho no Mundo Espiritual. E lá eles perguntam para Agostinho qual o maior ensinamento. Qual o maior ensinamento, Agostinho, que você teve em todos os seus estudos, em todas as suas reencarnações, vivendo aqui no mundo espiritual? Ele fala assim, é a capacidade de me transformar. É o maior ensinamento. Eu ter a consciência de que Deus me ama e vai me perdoar. Eu ter a consciência de que eu cometi um erro e eu tenho a oportunidade de corrigir, isso é muito bonito. Porque quando a gente comete um erro e não tem a oportunidade de corrigir, a gente sofre. O remorso é muito triste. Eu quero, companheira, companheiro, eu quero chefe, eu quero amigo, que você me dê uma nova oportunidade. Porque eu errei, mas eu estou arrependido. Aí que está a beleza. Porque eu faço a minha transformação. Deus não me criou perfeito. Deus não me impôs essa perfeição. Deus não me obrigou a nada. É essa que é a beleza. Eu tenho a liberdade de fazer minha própria transformação. Quer completar alguma coisa, Richard? É interessante essa parte da transformação. É Richard ou Richard? Richardson. Que a base de tudo foi como eu disse, começa por nós mesmos. Todas as relações abusivas que muitas vezes, né, eu acompanho, atendimentos, avalio, tratam-se de pessoas que elas não amam a si mesmas e elas transformam o outro naquilo que elas pensam que elas deveriam ser. Então, a partir daí, nós também entendemos a outra face do amor, que é o ódio. Nós até usamos o termo de falar amor-ódio. Amor-ódio no sentido que todas as pessoas que você odeia, ou que te odeiam, é porque, na verdade, no fundo, te amam. E que você ama, só que é um amor incompreendido. Nós dizemos que é um amor enlouquecido. É um amor primitivo, grosseiro, primário. E quando aquele ser, por ser ainda primitivo, e aí eu digo que até nós mesmos, que quantas vezes nós nos colocamos em posição de alimentar um sentimento similar ao, não vou falar que é o ódio em si, porque eu penso que é muito pesado, mas por outra pessoa. É porque no fundo você, eu, o outro, gostaria que aquela pessoa nos desse algo que se chama atenção, ser visto pelo outro, ter um lugar que o outro nos dê. Mas nós, a partir desse momento, nós estamos colocando tudo nas mãos dos outros, ao invés de nós trabalharmos nós mesmos e trabalharmos o nosso auto-amor, o autoconhecimento, reforma íntima. Porque, a partir daí, o que os outros nos oferecerem virá como complemento e não por falta. Quando as pessoas estão sofrendo, dizem que estão sofrendo por amor, nas suas diversas formas, o amor, seja um amor de um pai que não deu para o filho e esse filho sofre, seja o amor de uma mãe que não teve o olhar do filho, a gratidão do filho que ela esperava, seja o amor de um homem que amou uma mulher e essa mulher não correspondeu, ou vice-versa, a mulher amou um homem, mas ele não correspondeu. Tudo isso é um processo de que o indivíduo está colocando no outro aquilo que ele deveria dar a si mesmo, o auto-amor. Porque quando você se cuida, você se ama, você não espera nada de ninguém. Você não cobra nada de ninguém. Tudo vem de forma natural. E se não vier, não tem sofrimento.
porque você mesmo se cuida, se ama. Você não fica na dependência ou codependência do outro, do amor do outro, da atenção do outro, do carinho do outro. Você se torna um ser livre. E tudo que chega, você sabe desfrutar o tempo necessário que aquilo ali estiver. E depois que foi embora, é porque cumpriu o que tinha que cumprir. Tem amor que chega e dura 5 minutos. Tem amor que dura vários anos das nossas vidas. Tem amor que dura a nossa encarnação inteira. Então, quando nós temos que voltar a olhar para nós, porque quando nós ficamos esperando o outro, projetando no outro, é porque nós estamos secos. Nós não estamos dando para nós mesmos. E nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Ah, mas minha mãe estava no parto, tinha um monte de profissional de saúde. Ah, quando eu desencarnar também vai. Mas é um processo individual de cada um. Nascer, viver e morrer. Isso significa que o objetivo maior que nós estamos aqui é evolução, a nossa evolução, o nosso autoconhecimento, o nosso aperfeiçoamento. E isso não está em ninguém, a não ser em nós mesmos. E observem, né, esses espíritos missionários que já passaram por aqui, que nos servem de exemplos, o próprio Buda, o próprio Cristo, eles nunca esperavam de ninguém. Eles são plenos, eles estão ali iluminados, eles estão ali evoluídos. E aí eles estão tão cheios de amor próprio que eles se conectam com todo mundo. E quando alguém traz para eles um gesto de amor, isso só engrandece, mas se não traz, não faz falta, porque eles por si próprios se sustentam. E da onde nós estamos tirando isso de que nós precisamos do amor do outro, da atenção do outro, precisamos do outro? O outro é o outro, ele tem a vida dele, eu sou eu tenho minha vida. Nós podemos até decidirmos compartilhar vidas juntos, mas cada um sendo cada um, sem cobrança, porque cada um tem que se autossustentar. Então o mal da humanidade é esse vazio que corrói a humanidade é porque todo mundo está procurando fora o que deveria estar construindo dentro. Porque é o que nós vamos levar quando a gente retornar para a verdadeira pátria, que é o plano espiritual. É o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu senti, não é do outro, não. E esses desequilíbrios todos que nós temos nas relações humanas, nas relações espirituais, há processos obsessivos, há desequilíbrios espirituais, obsessão de encarnado com encarnado, de encarnado com desencarnado, de desencarnado com encarnado. Isso é o quê? Isso se sintetiza nesta questão de estão buscando no outro aquilo que eles têm que encontrar em si mesmos. Não existe isso. O outro tem a caminhada dele, eu a minha. Que bom que nós podemos estar juntos, nos ajudarmos, nos amarmos e compartilharmos momentos. Mas não existe metade da laranja. Não existe alma gêmea. Não existe isso. Lamento dizer, não existe. Você é a laranja inteira. Você é uma alma que, por diversas reencarnações, você pode e poderá compartilhar momento com outras almas. Mas não existe nenhuma que foi na criação dividida e você virou uma metade e a outra metade. Não existe isso. O Evangelho tem uma oração muito linda lá no final, que fala para aqueles que amamos, que sempre a espiritualidade pede para fazer, para quando parte um ente querido, um pai, uma mãe, um amigo,
E aí nós vamos todos crentes lá, achando assim que essa oração para me ajudar, né? Eu vou ajudar ele. E quando lê o prefácio e a própria oração, ela fala assim: perdoe o meu egoísmo por eu querer te prender a este plano terreno, aos sofrimentos terrenos, simplesmente pela minha vaidade de tê-lo ou de tê-la. Olha como que isso é interessante. E aí eu sempre vejo, às vezes tem um ente querido, alguém que está numa situação de, né, acamado, num processo de uma doença que está ali, o corpo físico está se decompondo, imprimindo sofrimentos àquele espírito, e que ele está, é lógico, tudo tem um propósito, ele está aprendendo, evoluindo, e também aqueles que o amam e que estão com ele. E aí quantas vezes a gente vê nos acolhimentos fraternos as pessoas chegarem e falarem assim: eu vim porque eu não aceito a minha mãe desencarnar, o meu pai. Aí a gente fala: mas isso é amor? Você querer que alguém fique preso numa cama cheia de feridas, por mais que você vai cuidar, com o tempo o corpo físico não aguenta. Uma pessoa que não está nem se alimentando, está lá caquética, com uma sonda, sentindo dores. E aí a prova dela está por terminar, e você falar que não aceita porque você ama. Eu falo com meus parentes, porque isso é função nossa também, doutrinar as pessoas que estão mais próximas da gente. Eu falo com eles: não me amem assim, não. Não fica me prendendo a sofrimento aí, não. Se viu que eu já cumpriu, canta para eu subir que eu vou feliz. Porque senão eu vou virar obsessor. Viro mesmo. Fico, que isso? Vai ficar me prendendo aqui? Para falar que me ama? Não, então não me ama não. Me odeia porque pelo menos deixa eu ir. Não é? E aí muitas vezes eu falo assim com as pessoas: faça o jogo do contrário. Faça o jogo do contrário. Minha mãe desencarnou. Eu estou aqui acabando com a minha vida, não aceitando, querendo até literalmente acabar com a minha vida física, porque a gente sabe que o espírito é eterno, porque a minha mãe partiu. Faz o contrário. Se for você que tivesse partido e sua mãe tivesse aqui, se destruindo, desistindo de tudo por sua causa, você ficaria em paz? Você ficaria bem? Lógico que não. É o contrário. Se você ficou, se aquela pessoa que você ama partiu, você tem por obrigação viver a sua vida da melhor forma possível, em honra a ela. Não é destruindo, não. Outra coisa que eu falo com os meus parentes: não fica se destruindo falando que sou eu, que não tem nada a ver com isso. E depois, se eu partir, e se eu estiver lá e vocês chegarem, nós vamos para um umbral junto. Porque eu também falar assim: o fulano está lá no umbral porque, né, ele deixou de viver o que tinha que viver, porque falou que não aguentou por causa de você, porque você desencarnou. Eu falo: então vou para um umbral também, porque eu não vou ajudar ninguém. Não tem nada a ver com isso. Isso é possessão. Foi o que eu falei anteriormente. Isso não é amor, não. Amor liberta. Mas eu não posso sofrer, sentir? Sim, saudade. A espiritualidade fala: uma lágrima de saudade por aqueles que já partiram, ela é registrada no plano espiritual como uma chuva de pétalas de luz. Olha, uma homenagem que todos na hora ali se engrandecem, admiram, falam: nossa, olha, se eu e o Túlio estivéssemos encarnados, vai demorar ainda. Mas aí alguém orou, alguém sentiu saudade, chorou. E aí quando nós vemos aqui, caiu uma chuva de pétalas de luz, de vibrações boas. Todo mundo fica engrandecido, né? Nossa, olha que bonito. Agora, de apego, de posse, de sofrimento, recai sobre eles como uma tempestade enegrecida, uma vibração baixa. Muitos espíritos têm que ficar
nas câmaras de retificação lá isolados vibracionalmente, para eles não serem bombardeados pelas vibrações dos que aqui ficaram no plano terreno, porque falam que estão sofrendo por amor? Isso não é amor, não. E também o que nos prende aqui, que nós dizemos que nós amamos? Porque tem muitos espíritos que ficam aqui presos, se decompondo perispiritualmente, porque não aceitam partir, porque amam. Ama o cachorrinho, é o filho, é o marido, é a esposa, a casa, o carro, que deixou a conta cheia de dinheiro e não viveu a vida. E aí, ficam aqui falando que é amor. Não é amor também, não. É posse, é apego. Então, nós temos que viver cada dia como se fosse o último e aproveitar as pessoas que estão conosco como se fosse a última vez, que pode ser mesmo. E se foi, sermos gratos por termos tido a oportunidade de ter pessoas tão queridas que nós estamos até sofrendo pela partida delas. Mas fazemos a nossa vida valer a pena, em honra a elas, e se a gente quiser, depois, ter a chance sequer de encontrar com elas lá. Porque, dependendo de onde o barco seguir aqui, o umbral é pouco, né? Nós temos 3 níveis de umbral. Eu falo que vai só atolando, né? Um mais leve, mas vai estar lá no fundo. Então, depois fica lá igual o André Luiz, né? Ah, cadê meu pai, mãe? Ah, está lá embaixo. Mas como assim? Está lá. Obsediado com as 2 amantes dele ainda, que era amor, né? E a senhora? Não, filho, eu estou numa esfera superior. Eu vim aqui, tive a permissão para te assistir. E tenho ido lá ajudar seu pai e as 2 amantes. Porque o amor que eu tinha, que ela tem por ele, é um amor muito superior, né? E o amor que ele tinha não bastava só ela, tinha que ter tido a amante, né? E aí as amantes ainda viraram obsessores deles, e está tudo lá no umbral, na maior confusão. O umbral é uma beleza, né? Tem quebra-pau toda hora no canto lá, né? Porque aí fica cada um com as suas obras lá, né? Então, nós temos que pensar nisso. É amor que liberta. E tem um exercício que vocês podem fazer. Comecem a testar isso. Faça. Solte tudo. Comece a observar as relações que vocês têm e o que vocês pensam amar. Não façam movimento nenhum. Não liga, não manda mensagem. Fiquem sozinhos com vocês mesmos. Deem um tempo e comecem a observar quem realmente procura se você não procurar. O que você realmente diz amar se você não estiver ali em cima, zelando, apossando, como que vai ficar? Dá um tempo. Eu falo que chega momentos nas nossas vidas que a gente tem que soltar. Ah, tem gente que tem 4.000 amigos no Facebook. Eu não tenho nem 3. Né? Não gasto nem todos os dedos da mão. Porque amigo, para mim, é outro sentido. Fecha para balanço com vocês mesmos, e observa o que fica. Vocês vão se surpreender. O quanto vocês não têm. E vocês estão gastando energia enorme para prender. Pondo um monte de passarinho na gaiola para você falar que tem um monte de amigos. Pondo os relacionamentos dentro de gaiola para falar que eu tenho namorada, eu tenho namorado, eu tenho marido, eu tenho esposa. Porque o medo de ficar sozinho é tão grande que tem que ficar num relacionamento disfuncional horrível, que os 2 estão sofrendo, e que os 2 vão desencarnar e vão para um umbral, que não tem jeito, porque um está fazendo mal para o outro o tempo todo. Né? Então, começa a soltar. Não tenham medo de encarar a pessoa mais importante da vida de vocês, que é quem? Vocês mesmos. Não tenham medo da solidão com vocês mesmos. Ela é um processo
magnífico, que é o processo que faz com que vocês se transformem. Todos vocês, nós, somos as largatas. Nós precisamos de encarar o casulo. É um processo solitário para nós nos transformarmos em borboleta. E para isso, nós não podemos depender e nem esperar nada de ninguém a não ser de nós mesmos. Não fiquem fugindo disso, porque aí vocês vão ver o que é real sentido de felicidade, de amor, e vocês vão ter certeza do que o que está à sua volta e com você é porque realmente te ama, porque teria a oportunidade de estar em qualquer outro lugar, mas está ali. Né? Então, façam esse processo. Chegou a hora, né? Não dá para esperar mais. Porque a nossa reencarnação ela é rápida. Daqui a pouco a gente retorna e aí? O que a gente aproveitou e a gente cresceu? Vai voltar umas largatas todas horrorosas. Né? Então, vire borboleta. É muito melhor e libertador. Quer falar mais alguma coisa? Então, agradecer a presença de todos, a oportunidade e aos internautas também. Até a próxima.